Eu te convido agora, Adriano, a ver o depoimento da filha do Rubens Paiva a respeito do Jair Bolsonaro. Vamos colocar Da aqui na Vera? tela a Vera. Vamos botar aqui para que todo mundo possa acompanhar o que ela vai falar. Vamos lá. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro, quando deputado, ele na porta do gabinete dele tinha um cartaz com um cachorro com osso na boca, que dizia: quem procura osso é cachorro. E veja, foi um dos primeiros marcos de memória, uma iniciativa do deputado Paulo Teixeira, de produzir um busto do meu pai, que é o único desaparecido político do Congresso Nacional, das duas câmaras, Câmara do Senado, é o único parlamentar cuja condição é desaparecido, não foi o único preso, nem ex-preso, nem ex-torturado, mas é o único desaparecido. Entre a Câmara e o Senado tem um busto de Rubens Paiva, e no dia da inauguração, lotado de gente, parlamentares de todos os partidos, minha família, amigos dele, quem podia estar em Brasília, a gente inaugurando o busto, o Bolsonaro passa na frente, no meio da família, provocando, né, como todo covarde. Não estava sozinho, ele estava com 2 armários, 2 pessoas gigantes do lado dele, e provoca, e na provocação dá uma cuspida nesse primeiro, digamos, marco e símbolo de memória e de homenagem a Rubens Paiva. E esse é um lugar que a gente peregrina, digamos assim. Quando vai a Brasília, qualquer pessoa da família ou amigos vão lá, levam flores, faz homenagem, tira uma fotografia e manda pra gente. Quando eu vou lá como se tivesse ido num túmulo que não existe. É um lugar onde a gente pode peregrinar, chamemos assim. Muitos amigos do Rio de Janeiro fazem a mesma coisa num busto igual a esse que tem na frente do Acorde, onde ele foi assassinado na Tijuca, na Vila Mesquita, na Tijuca, lugar onde ele provavelmente morreu. Então, é o covarde em ação, né? Vou falar claro. Para que isso? Mas é a característica dele, né? Então, Adriano Diogo, o cidadão conseguiu ir, a façanha de ir na inauguração do busto de Rubens Paiva para cuspir no busto do Rubens Paiva. O que dizer deste indigente intelectual, político, etc., que chega à presidência da República porque representa muita gente que pensa como ele. Não vamos nos enganar. Muita gente pensa como ele. E chega e faz isso. Eu queria o teu comentário, porque tu já falaste como é que descobriram da morte do Rubens Paiva, tu tem um relacionamento com a história deste país, com a prisão, com a tortura, com a ditadura, e este cidadão que já falou absurdos sobre diversas pessoas, que falou no voto do impeachment da presidenta Dilma, tem mais este capítulo, a cusparada que ele deu no memorial de Rubens Paiva, Adriano. Nossa, eu estou até passado aqui. Não, a Comissão Estadual da Verdade de São Paulo chamava Comissão Rubens Paiva. Quem participou da sessão inaugural da criação da comissão foi a própria Vera Paiva, a própria Veroca. Não é à toa que aquela outra irmã, Eliane, nos assessorou no capítulo das crianças que foram sequestradas, como eles. E eu já disse que quero fazer com toda vez que o Bolsonaro queria humilhar uma pessoa, se relacionar, ele falava: cala a boca, senão eu mando jogar teu corpo na ponta da praia. Uhum. Que é a expressão que os militares usavam para falar com o que aconteceu com o Bolsonaro, que o corpo foi jogado, não submergiu. O Rubens Paiva, né? O Paiva, o Malhães, todos eles falavam de Rubens Paiva, que o corpo de Rubens Paiva foi jogado na ponta da praia, né? E você lembrava quando ele queria achincalhar, humilhar. E aí, eu não sabia com detalhe que no dia da inauguração do busto, ele foi fazer provocação lá na Barão de Mesquita. É um sem vergonha, né? Sem vergonha, é um desqualificado, é um desqualificado. É um desqualificado. É um desqualificado. Esse não vale nada, é a vergonha. Os militares deviam fazer um pronunciamento à nação. Você viu, o clube militar, você leu a nota na semana passada, que o clube militar se insurgia, não sei o quê. Os militares que se consideram decentes deviam escrever um manifesto à nação
dizendo que esse senhor envergonha o que eles consideram o estamento militar, as Forças Armadas, o que eles acreditam. Eles Uhum. deviam se diferenciar nesse momento. Os setores legalistas que existem nas Forças Armadas, seja eles Exército, porque o que acontece? Quando foi feita a República, os militares tinham um papel, eles tinham uma função, né? Onde começou o grande poder militar brasileiro? Foi na mineração. Não é à toa que, quando foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional era um prolongamento, era um puxadinho dos militares brasileiros. Depois, com a criação da aeronáutica, eles foram criar o INPE, criaram todas as instituições, aí veio o Correio Aéreo Brasileiro, teve toda a logística dos aeroportos, fronteiras, a Marinha. Mas hoje em dia, qual é o papel do militar brasileiro? É Né? uma boa pergunta. Qual é o papel? Você lembra? Quando vocês são muito mais estudiosos que eu, o crime lá da Rua dos Toneleiros, na época do Getúlio, quando os militares da aeronáutica se engalfinharam com os militares do Exército, porque quem tomava conta da Petrobras, que como consequência veio a morte, o suicídio de Getúlio, por causa daquela acusação, daquele senhor lá que era o importante Carlos na vida do Lacerda. Getúlio, o Lacerda e o Major Vaz, né? Foi Uhum. o major da aeronáutica, aquela. Quer dizer, desde então, os militares brasileiros lutam pelo poder. E o maior Sempre. núcleo de poder dos militares brasileiros foi a Petrobras. Foi a Petrobras. Né? Tanto é que dos motivos pelos quais os militares brasileiros têm tanta bronca do Lula eles eram contra a, a pesquisa, exploração e a perfuração do pré-sal. Foi o geólogo Guilherme Estrela, da Petrobras, que falou: vamos furar na profundeza do Oceano Atlântico, na bacia de Campos e tal, e descobriram pré-sal. E quando descobriram o pré-sal na Petrobras, desequilibrou, porque o Brasil virou uma potência de reservas mundiais. E isso, os militares brasileiros não se conformam que isso ocorreu no governo Lula. Porque os militares brasileiros que discutem o petróleo sempre advogaram que os americanos é que devem pesquisar e explorar o petróleo brasileiro. Uhum. Essa que foi a grande divergência que gerou a Lava Jato. Aquele negócio do mensalão, aquela crise toda, tal, foi por causa da descoberta do pré-sal. Não é à toa que, quando ocorreu tudo isso no governo da Dilma, eles mudaram toda a legislação do monopólio estatal do petróleo, acabaram com a Brasmetro, distribuidora. Nós não temos mais um posto de gasolina da Petrobras no Brasil hoje. É tudo Cosan Shell. Né? Uhum. Então, esses militares brasileiros, eles perderam a função e perderam sua origem na defesa da soberania nacional, defesa das fronteiras, que era a sua razão de ser. Uhum. Né?